Olá, pessoal. Bom dia a todos. Consegui entrar aqui. O Nilson, bom dia. Obrigado aí por segurar as pontas aí nesse começo. E dá um sinal, pessoal, se está todo mundo ouvindo bem. Está vendo minha tela também? Tudo ok por aqui, estamos te ouvindo bem e a tela está bem visível. Show, então, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que conseguiu entrar aí, vai nos prestigiar hoje. Sou o Juliano, sou o responsável comercial da SolarEdge aqui para a região sul. Vamos fazer aí mais um webinar, né, conversar um pouquinho mais. E hoje o tópico da nossa apresentação aqui, o tópico da nossa conversa, é sobre como que a gente pode estar oferecendo para os nossos clientes valor agregado e fugir um pouco aí dessa guerra de preços que a gente tem visto aí com tanta presença no nosso mercado. Então, isso é consequência, pessoal, de como que o nosso mercado está operando, né? Responsabilidade de cada um de nós, agentes aqui do setor, de sentar com nossos clientes, explicar para eles quais são as diversas opções que eles possuem no mercado e quais são os benefícios que eles podem obter de cada uma delas, porque dessa forma, sim, a gente consegue trabalhar a diferenciação, a gente consegue trazer valor agregado e sair da guerra de preço. A partir do momento que você senta com os clientes de vocês, educa eles, explica como que é o processo de compras, né, de um sistema de energia solar e o que ele pode obter de cada um desses sistemas, nesse momento você cria com o seu cliente uma referência, né? Você se torna referência, você se torna especialista por estar explicando para ele algo que nenhuma outra gente do mercado explicou. Então isso é muito importante, isso é um processo muito importante, pessoal, de educação no mercado e que faz com que vocês se diferenciem. Tá? Então, esse é o primeiro tópico que eu gostaria de levantar aqui. Né? Coloquem-se como consultores dos clientes de vocês, expliquem para eles, né, o que eles devem considerar no momento de aquisição de um sistema de energia solar. Tá? Então, esse é o tópico. Vamos começar. Vou explicar para vocês quais vão ser os temas que a gente vai cobrir durante o treinamento aqui hoje. Então, vou começar falando sobre a SolarEdge, pessoal. Acho que é muito importante a gente entender quem que é o fabricante que está por trás dos equipamentos que vocês estão oferecendo para os clientes de vocês. Né? Energia solar é um investimento de 25 anos, então é muito importante entender a solidez desse fabricante, como que ele está de saúde financeira, qual que é a presença dele nos mercados mundiais, como que ele opera, né? Como que ele construiu a sua operação. Hoje o SolarEdge, vocês vão ver, ela é líder de mercado, então é muito bacana entender o porquê que ela é líder de mercado nesses outros países, né, onde a gente já tem energia solar desenvolvida há um pouco mais de tempo, e para isso a gente vai falar um pouquinho sobre a empresa. Na sequência, a gente vai falar sobre quais são os fatores que a SolarEdge tem para oferecer, que pode fazer com que você gere mais valor agregado para o seu negócio, para a sua própria empresa, e por consequência que você vai estar também levando aí para os clientes de vocês, para os clientes finais. Então tem uma série de diferenciais que a SolarEdge oferece, a gente vai estar discutindo todos eles aqui. Na sequência a gente vai falar sobre o portfólio de produtos que a gente oferece aqui para o mercado brasileiro, quais são os produtos que a gente trabalha aqui no mercado. Muito interessante, pessoal, porque em se tratando de inversores residenciais, que é o tópico da nossa conversa hoje, a SolarEdge ela teve, no final do ano passado, ela teve a homologação dos ex-tarifários, então hoje os distribuidores, todos os distribuidores que eu vou apresentar no final já possuem a solução residencial para vocês poderem cotar, né, e eles já possuem essa solução com o ex-tarifário. Então houve um reposicionamento de preço do produto da SolarEdge. É muito importante vocês irem até os distribuidores, fazerem as cotações de vocês, buscarem conhecer essa nova realidade de preço para que vocês possam estar oferecendo para os clientes de vocês também. Tá? Caso vocês tenham alguma dificuldade de entrar em contato com algum distribuidor, a equipe da SolarEdge está sempre aqui presente para poder auxiliar vocês. E aí, depois, pessoal, a gente vai fazer uma parte mais prática desse treinamento, que é como que a gente pode estar apresentando as propostas para os nossos clientes. Vou fazer um exemplo com vocês de como que a gente pode estar apresentando essas propostas e calculando ali a receita adicional que o cliente vai ter ao longo do tempo e também diminuindo ali aquele gap inicial que a gente sempre encontra em relação à SolarEdge e ao inversor convencional. A SolarEdge sempre vai ter um valor maior inicial em relação ao inversor convencional, porque ela tem uma série de valores agregados, mas como eu falei, tem uma série de atrativos por trás. E existem algumas estratégias de como que você pode mostrar isso para o cliente de vocês. Tá? E aí eu vou finalizar apresentando também uma série de ferramentas que a gente disponibiliza para vocês,
para apoiar vocês tanto no pré-vendas quanto depois durante a execução dos projetos de vocês. E vou finalizar apresentando a equipe e os distribuidores que possuem nossos equipamentos disponíveis em estoque. Combinado? Então, esses são os tópicos, pessoal. Vamos lá. Quem é a SolarEdge, então, pessoal? SolarEdge, ela é um fabricante israelense de inversores e ela é líder de mercado, pessoal. No mundo todo, a SolarEdge já é o maior fabricante de inversores aí em mercados mais desenvolvidos. Hoje a gente já forneceu para o mundo todo mais de 22 gigawatts de inversores instalados aí no mundo todo. A gente tem mais de 1.900.000 sistemas monitorados através da nossa plataforma. E para cada um desses sistemas, pessoal, a SolarEdge oferece monitoramento a nível de módulo. Então, a gente conhece como que cada componente, como que cada módulo está performando. E isso é muito bacana, pessoal. Isso significa que a SolarEdge tem um conhecimento absurdo sobre como que a energia solar se comporta. Isso aí, aliado aos 100 milhões de dólares que ela investe todo ano em pesquisa e desenvolvimento, isso resulta em uma série de outros produtos que a SolarEdge começou a oferecer também para quem consome energia solar. Então, hoje o SolarEdge já oferece toda uma linha de produtos de Smart Energy, ela já oferece soluções para veículos elétricos, soluções de baterias, e tudo isso está disponível e é possível de integrar com sistemas convencionais, que ela oferece de energia solar. Então, isso é um ponto bem interessante para vocês. Entender o futuro de soluções que a SolarEdge vai ter disponível para vocês, para que vocês possam oferecer para os clientes de vocês também. Um outro dado bacana que a gente sempre gosta de mencionar aqui são a quantidade de patentes que a gente possui. Então, a SolarEdge possui 363 patentes registradas, mais uma série de outras patentes em processo de análise. Isso significa, pessoal, que dificilmente vocês vão encontrar no mercado uma outra solução que tenha para oferecer tudo que a gente tem para oferecer. Tá? Bom, pessoal, a SolarEdge já está presente em mais de 28 países. Em todos esses países, a SolarEdge possui equipe local. Então, são pessoas que conhecem a realidade de vocês, conhecem as complexidades técnicas que vocês enfrentam no dia a dia, conhecem as características socioculturais dos clientes que vocês têm que lidar no dia a dia. Então, são pessoas que estão aptas a ajudar vocês a desenvolver os negócios de vocês, seja na venda, seja na estratégia comercial, ou seja na operação e na execução. E a gente já possui sistema instalado, pessoal, em mais de 133 países. Por que isso é importante? Porque todo tipo de situação adversa que vocês imaginarem, pessoal, toda demanda particular que chegarem para vocês, a SolarEdge provavelmente já encontrou isso em algum outro lugar do mundo, já executou uma solução para atender essa demanda. Então, quando vocês tiverem demandas particulares, tragam para nós. Nós, juntamente com o time de pesquisa e desenvolvimento de Israel, a gente vai encontrar uma solução para as demandas de vocês. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve recentemente a instalação de um sistema de 1.5 mega com a SolarEdge, está finalizando agora, inclusive, o comissionamento desse sistema. Essa é uma notícia no canal Solar, depois podem entrar em contato comigo, eu mando ela para vocês. Esse sistema ele tinha uma série de particularidades. Uma delas era que você tinha um grupo gerador a diesel de potência bem significativa, operando frequentemente em paralelo com a rede e, por consequência, operando em paralelo com a rede, com o sistema fotovoltaico. Isso é uma complexidade. Existe uma boa parte dos players do mercado não possui uma solução para esse tipo de demanda, mas a SolarEdge já tem uma atuação bem expressiva no mercado americano, no mercado sul-africano, são mercados que exigem esse tipo de solução. Então, a gente foi capaz de trazer essa solução para o Brasil, nacionalizar ela de acordo com as particularidades desse cliente final, de forma a bem atender ele, e isso foi mais um fator decisivo no fechamento com o integrador que trouxe essa solução até esse cliente final. Então, essa historinha aqui é só um exemplo de como que vocês podem se beneficiar desse conhecimento e dessa experiência de campo já comprovada da SolarEdge no mundo todo. Tá? E um dado também que é bacana de mencionar, a gente tem mais de 37.400 instaladores que trabalham conosco no mundo todo, e tem um porquê, pessoal, tem um porquê de todas essas empresas estarem trabalhando conosco. Todos os benefícios que eu vou mencionar para vocês aqui durante a apresentação, eles são sentidos na ponta, na prática, por esses instaladores. Outra informação bacana que vale a pena a gente mencionar é a solidez financeira da SolarEdge. Isso é um ponto que vale a pena explorar com os clientes de vocês, pessoal, por quê? A SolarEdge ela tem as suas ações negociadas na Bolsa de Nova York. Isso significa que os clientes de vocês,
todos vocês têm acesso, na verdade, a todas as informações financeiras da empresa. E se vocês fizerem uma avaliação, vocês vão ver que a SolarEdge é uma das empresas mais saudáveis financeiramente falando do mercado de energia solar. E por que isso é importante, pessoal? Como eu falei ali no começo, a energia solar é um investimento de 25 anos. Então é importante você conhecer se o seu parceiro, né, o seu fabricante, ele tem uma solidez financeira para te dar um apoio ao longo dos 25 anos, que é o tempo de vida útil do teu sistema. Né? É importante você entender se ele tem capacidade de te dar um apoio quando você vai precisar disso lá no 10º, no 15º ano. Né? Então, qual é a estrutura desse fabricante para te dar esse apoio? E isso é extremamente importante para vocês enquanto integradores, porque na ponta vocês são a referência com o cliente final. O dia que acontecer alguma coisa, eles vão pegar o telefone, vão ligar para vocês e vão querer um posicionamento. Então, é importante que vocês fazerem esse tipo de averiguação e o cliente de vocês também, né, para que quando vocês precisarem, vocês possam contar efetivamente com o fabricante do lado de vocês. Tá? Nos últimos 10 anos, a gente não tem um histórico tão positivo com muitos fabricantes que entraram no Brasil e foram embora. E aí, Exatamente. claro que não vai deixar ninguém sem garantias, principalmente empresas públicas, eles têm que garantir a garantia com dinheiro, mas fica meio esquisito para aquele que é o final da ponta de venda, o integrador, o instalador. Rola aquele questionamento, você não poderia ter me vendido outro que não foi embora do Brasil? Exatamente. A gente teve um exemplo prático, né, Ronilson, aqui no Brasil. Né? No estádio do Maracanã ele foi executado com equipamentos que na época eram de um player bem significativo do mercado e alguns anos depois ele decretou falência. Né? Hoje ele está tentando se reposicionar novamente no mercado. Mas isso é complexo porque quando você tem esse tipo de Isso, bem, situação... Maracanã. Conheço muito, daquela época de 3 fabricantes. Maracanã foi o xodózinho da gente. Exato. Então, assim, numa situação como essa, se você precisa de algum tipo de apoio do fabricante, você tem, né, o produto ali, ele se enquadra dentro das condições de garantia. Numa situação como essa que o fabricante ele decretou falência, como que se comporta a garantia? Né? Quando você precisa de um apoio dele, será que você vai conseguir? Né? Como que essas tratativas elas vão ocorrer? Né? Então é muito importante fazer esse tipo de avaliação, pessoal. Empresas públicas, todas elas são obrigadas a divulgar seus dados financeiros, então vocês rapidamente conseguem fazer uma análise da solidez financeira da empresa. E o mercado de energia solar é um mercado de capital extremamente intensivo. Então, fazendo uma avaliação, vocês vão perceber que tem vários fabricantes que possuem um nível de endividamento muito alto, e isso coloca em risco justamente a garantia e o suporte que ele pode estar oferecendo para você. Então, é importante fazer uma avaliação, né? Você, enquanto instalador, é importante fazer essa avaliação para a sua empresa, né? Que são os seus parceiros, mas o cliente final também, né? É uma tranquilidade de que ele pode dormir tranquilo e saber que se algum dia ele precisar, ele vai poder contar com você e quem está por trás de você também. Né? Bom, pessoal, aqui a gente tem um ranking dos fabricantes de inversores no mundo todo, e é muito bacana perceber aqui como a SolarEdge ela foi ganhando destaque dentro desse ranking ao longo do tempo. Então, lá em 2014, a SolarEdge ela era o 10º player aí desse ranking. Já em 2019, ela se tornou o maior fabricante de inversores no mundo todo, né, à frente de vários outros players que estão aqui no mercado há um pouco mais de tempo. Né? E por que ela se tornou esse grande player no mundo todo, pessoal? Basicamente porque os benefícios que a gente vai discutir aqui ao longo de toda a apresentação, eles foram sentidos na prática. Conforme a cultura sobre energia solar ela vai aumentando em cada mercado, é natural o cliente final, as empresas de integração optarem por trabalhar com a SolarEdge porque ela traz muito mais benefícios. Né? E isso fez da empresa o maior player no mundo todo. A gente está trabalhando para que o mesmo aconteça aqui no Brasil. Né? E por isso, pessoal, o melhor momento para vocês começarem a trabalhar com SolarEdge é hoje. Né? Daqui a alguns anos, quando ela se tornar referência de mercado, vocês vão se tornar referência junto conosco. Né? Porque vocês já terão um portfólio, né? Vocês já vão ter N instalações conosco. Naturalmente, vocês vão se tornar referência e vão ter uma série de leads orgânicos em função disso. Então, o melhor momento para começar a trabalhar com SolarEdge, pessoal, é hoje. Bom, passado esse contexto inicial, vamos falar sobre os diferenciais que a solução traz, tanto para o seu negócio, né, enquanto integrador, quanto para o cliente final de vocês. Né, quais são os benefícios que a solução traz. E para isso é primeiro necessário entender um pouco quais são as limitações de um inversor convencional.
Então, a SolarEdge ela identificou 4 limitações principais do inversor convencional. Isso acaba depois se ramificando em uma série de outras pequenas dificuldades, mas são 4 limitações globais. A primeira limitação, pessoal, ela está atrelada à perda de energia que você vai ter ao longo de toda a vida útil do sistema. E por que isso acontece? Basicamente, uma das funções do inversor convencional é maximizar a produção do sistema, só que ele faz isso para toda uma string, para um conjunto de módulos ligados ali em série, né, ligados um com o outro. E qual que é o problema desse tipo de topologia? Quando você tem qualquer dificuldade com um único módulo, uma sombra, a diferença de temperatura, enfim, tem uma série de fatores que podem afetar a produção de um módulo, e a gente já vai ver quais são eles. Se você tiver qualquer um deles presente, isso pode impactar na produção de toda aquela string, né? Então, isso vai fazer com que ao longo dos 25 anos de vida útil do teu sistema, você tenha uma quantidade de energia que pode ser bem significativa, que vai estar sempre sendo jogada fora. Então, essa foi a primeira limitação que a SolarEdge enxergou no sistema convencional, que ela vai buscar resolver através da sua tecnologia. A segunda limitação, pessoal, está atrelada ao layout da instalação. O inversor convencional, o inversor de string, ele possui uma série de regras para que você possa fazer a composição das suas strings. Tem que ser strings de mesma quantidade de módulos, de mesma orientação, inclinação. Os módulos devem possuir as mesmas características elétricas, então deve ser de mesma potência, de mesmo fabricante. Essas características todas, essas regras todas, pessoal, elas podem impor algumas limitações de projeto para vocês, principalmente quando vocês tiverem diferentes orientações e inclinações, ou quiser fazer uma ampliação ou manutenção do sistema, isso pode ser uma complexidade. Então, a SolarEdge vai buscar trabalhar em cima disso aqui também. A terceira limitação, pessoal, ela está atrelada ao monitoramento. O monitoramento do inversor convencional, ele é complexo no sentido em que ele só te dá a informação de quanto o inversor está injetando de energia na rede, né? Você não vai saber, por exemplo, se tem alguma coisa prejudicando a performance de um módulo, e isso, por consequência, está afetando a produção dos outros módulos, você não vai ter essa informação. E aí, como é que você descobre isso? O cliente vai te ligar desesperado, que o sistema dele não está produzindo aquilo que tinha sido combinado, né? Você vai ter que sair da sua instalação, ir até o local, e aí, chegar lá, você vai ter que acessar o telhado do seu cliente, sair testando módulo a módulo para entender o que está acontecendo. Então, no sistema convencional, o teu pós-venda, ele é complexo, né? Você gasta mais tempo para poder encontrar os problemas e resolver eles, você gasta mais recursos, né? São pessoas que têm que se deslocar, são equipamentos que você precisa ter, né? Então, tem uma série de complexidades aí, né? A SolarEdge vai buscar trabalhar sobre isso aqui também. E aí, tua última limitação, pessoal, está atrelada aos riscos de segurança. No sistema convencional, você tem um nível de tensão extremamente elevado e está o tempo todo disponível. Tendo luz, tendo irradiação, você vai ter esse nível de tensão extremamente elevado disponível. Isso pode representar uma série de riscos quando você tem ali algum tipo de falha que gere um arco elétrico. Nesse nível de tensão, esse arco elétrico pode iniciar um foco de incêndio, ou se ele atingir uma pessoa, ele pode efetivamente chegar a levar aí até uma fatalidade. Então, existem alguns riscos intrínsecos de trabalhar com energia solar em inversores convencionais. Então, esses vão ser os 4 pilares aí que a SolarEdge vai buscar tentar resolver, e em função disso aqui a gente tem uma série de outros benefícios que a gente vai perceber na sequência, tá? Como que a SolarEdge fez isso, pessoal? Como que ela fez para resolver essas limitações? A primeira coisa que ela fez foi entender qual que era a função de um inversor convencional. Então, o inversor convencional ele tem 2 principais funções. A primeira delas é transformar a corrente que o módulo entrega para a gente, corrente contínua, para corrente alternada, para que a gente possa injetar essa energia na rede, cumprindo todos os requisitos da concessionária ali de níveis de tensão, frequência, enfim, cumprindo todos os requisitos certinhos. A segunda função, pessoal, é maximizar a produção que os módulos vão estar entregando para a gente, só que o inversor convencional, ele faz isso através do MPPT, né, do algoritmo MPPT, ele faz isso para toda uma string. E aí tem aquela dificuldade que a gente já comentou e a gente vai ver no detalhe daqui a pouquinho sobre quais são os fatores que podem afetar a produção do módulo, né? Então, o que a SolarEdge fez, pessoal, foi separar essas 2 funções em 2 equipamentos distintos. Então, a gente tem, primeiro, o otimizador de potência, que nada mais é do que MPPT, só que ao invés de a gente ter isso lá dentro do inversor, a gente vai descentralizar ele e vai ter a cada módulo, né? Na solução residencial, a gente tem um otimizador por módulo.
Então, cada módulo, você vai ter ali um componente que vai estar buscando o ponto ótimo de operação dele e entregando o máximo de energia que ele é capaz, né? Permitindo que ele entregue o máximo de energia que ele é capaz. Ele vai pegar essa quantidade de energia e vai entregar para o inversor, que é o bloco de potência, né? Um componente mais simples ali, um equipamento mais simples, que vai fazer somente a conversão de corrente contínua para alternada. Quando a SolarEdge fez isso, pessoal, quando ela mudou um pouco a topologia ali do sistema, ela revolucionou o mercado de energia solar. Ela permitiu que você resolvesse aquelas 4 limitações anteriores que a gente viu ali no slide, né? E aí ela trouxe uma série de valores agregados para soluções. Tá? Pessoal, para quem já nos acompanha há um pouco mais de tempo, talvez alguns pontos aqui possam estar se repetindo, né? Vocês já viram isso em algum lugar, mas tem bastante coisa nova aí, tem alguns exemplos práticos, né? E vai ter a comparação de proposta depois, então acompanhem aqui com a gente, tá? Então vamos entender agora, pessoal, como que ela oferece, como que ela resolve essas 4 limitações que eu apresentei para vocês, né? Vamos entender primeiramente como que ela consegue trazer maior geração de receita para os clientes de vocês e para os projetos que vocês entregam. Então, pessoal, o que acontece no inversor convencional? No inversor convencional, você tem os módulos conectados uns com os outros, uma conexão que a gente chama conexão em série. Isso significa que a corrente que circula aqui por esse circuito, ela é a mesma para todos os módulos, né? E aí, o que acontece, pessoal? Se você tiver algum fator que afete a performance de um único módulo, isso vai limitar a capacidade de condução de corrente desse módulo e, por consequência, vai limitar a capacidade de condução de corrente de todos os outros módulos que estejam conectados com ele. É por isso que quando você tem ali um sombreamento, uma sujeira, qualquer fator que, por exemplo, baixa a performance de um módulo de 100% para 90%, no inversor convencional, todos os outros módulos vão ver sua performance baixando para 90% também. Né? Na solução da SolarEdge, como a gente tem o otimizador de potência, isso não acontece. É apenas aquele módulo que viu ali a sua produção sendo afetada, né, vai baixar sua performance e não vai impactar na produção dos demais módulos do sistema. Os outros módulos vão continuar entregando o máximo de energia que eles são capazes ao longo de toda a vida útil. É por isso, basicamente, que você vai ter mais receita sendo gerada com o sistema SolarEdge. Ele vai estar gerando mais energia, por consequência, o cliente de vocês vai estar obtendo uma maior economia também. E quais são os fatores que podem afetar a produção de um módulo? Existe uma série deles, pessoal. Poucos deles a gente tem controle. Né? Então, por exemplo, o primeiro fator, ele está atrelado a danos devido ao transporte. Seja no transporte da China até o Brasil, né? Na própria instalação, carregando o módulo, alguns impactos, eles podem gerar microfissura no módulo fotovoltaico. E essas microfissuras, elas vão alterar as características do módulo conforme ele vai envelhecendo. Isso vai fazer com que ele tenha um nível de produção inferior aos demais módulos ali do teu sistema. Isso aqui é complexo, pessoal, porque a gente não consegue identificar isso aqui a olho nu e é um comportamento que ele vai se tornando mais agressivo conforme o módulo vai envelhecendo. Então, no momento da instalação, você não vai perceber essa diferença de produção. Mas daqui 5 anos, 3 anos, 10 anos, essa diferença começa a se tornar significativa e vai afetar a performance do teu sistema. Outros fatores que podem alterar a produção do módulo são diferenças de orientação e inclinação. Isso aqui a gente tenta evitar na etapa de projeto, né? A gente tenta fazer com que o agrupamento de módulos ali tenham orientações e inclinações únicas, né, no inversor convencional, para evitar essa diferença de produção. Já o terceiro fator, diferença de temperatura, a gente também não controla. Né? Os módulos não operam todos com a mesma temperatura. Quando a gente tem aqueles sistemas grandes, em que a gente vê aquela concentração bem grande de módulos, e o pessoal não deixa espaçamento ali para poder fazer a manutenção, os módulos que estão mais concentrados, eles vão operar com nível de temperatura maior do que os módulos das pontas que têm mais acesso à ventilação. Então, isso vai fazer com que eles tenham comportamentos diferentes e pontos de operação diferentes também. A questão de sombreamento a gente também tenta evitar na etapa de projeto. A gente tenta evitar colocar nossos módulos ali em locais que eles estejam sombreados, mas isso não significa que ao longo do tempo não possam surgir pontos ali que não tinham sido considerados. Já ouvi uma série de instaladores comentar comigo que o cara fez a instalação, aí 2 anos depois ele ligou para ele, louco da vida, que o sistema não estava produzindo. O instalador foi até a instalação para ver o que estava acontecendo e percebeu que o cliente final tinha colocado um ar-condicionado que estava gerando sombra no módulo, ou que o vizinho fez um puxadinho ali e estava gerando sombra no módulo, ou
o cliente final plantou uma árvore ali na frente da casa que estava gerando sombra. Então, isso aqui a gente tenta evitar, mas ao longo de 25 anos muita coisa pode acontecer. E em se tratando de sistemas residenciais, a probabilidade de você ter esse tipo de dor de cabeça ela é maior do que nos sistemas comerciais. Então, pode acontecer. Quanto maior o parque instalado de vocês, maior a probabilidade de vocês terem que lidar com esse tipo de situação. O quarto fator está atrelado à sujeira. Os módulos não estão todos eles sujos na mesma proporção. Por exemplo, se a gente pegar uma instalação solo, aquelas instalações que têm duas mesas, normalmente os módulos da ponta, eles têm, da parte inferior ali, eles estão mais sujos que os módulos da parte superior, que respinga sujeira ali quando chove, tem a vegetação que às vezes gera uma sombra ou cai folha ali. Então, os módulos não vão estar todos eles sujos na mesma proporção. E temos a tolerância de fabricação. Já de fábrica, o módulo vai sair ali com uma tolerância de mais ou menos 3%, de 0 a 5 watts, 0 a 3 watts. Isso significa o quê? Significa que se você está comprando um módulo de 400 watts, na prática você vai receber 402, 403, 405, eventualmente 399. E aí qual que é a consequência? A consequência de todos esses fatores que a gente está vendo aqui é que se acontecer apenas um deles no seu sistema, toda a sua string vai baixar a performance dela, em função daquele único módulo. Então, essa é uma dificuldade em relação ao sistema convencional. Como vocês podem perceber, a gente controla muito poucos desses fatores aqui. Por mais que você faça um bom projeto, por mais que você faça uma boa execução, não tem como você garantir que ao longo do tempo você não vai ter lá um módulo mais sujo do que o outro. E aqui a gente tem um exemplo prático de como que isso se comporta. Olha que interessante, aqui a gente tem um exemplo de uma situação em que estava sendo feita a limpeza de alguns módulos. Perceba que quando a pessoa aqui começou a limpar alguns módulos, houve um salto aqui de 12% de geração em relação ao módulo que estava mais sujo. E aí a gente pode extrapolar. E se isso aqui tivesse esse nível de sujeira, ele tivesse presente em um único módulo? Você teria 12% a menos de produção em toda a sua stream. Então vejam que interessante, você não controla isso aqui ao longo do tempo. Às vezes você pode ter uma situação, como essa aqui, que tem um passarinho, vai lá e faz um estrago em um único módulo. E em consequência disso, o teu cliente vai ter uma produção inferior, e vai ligar para você enchendo o teu saco, do porquê que o sistema dele não está performando como tinha sido combinado. Um outro exemplo, pessoal, de algo que foge do controle de qualquer projeto, bom projeto e boa execução, é a degradação do módulo ao longo do tempo. Conforme o módulo vai envelhecendo, está lá no datasheet dele, ele vai perdendo a performance também. E aí, o que a gente não leva em consideração é que essa perda de performance ela não é uniforme para todos os módulos. Os módulos eles não envelhecem todos com a mesma taxa ali de degradação. Você pode ter um módulo que dali 5 anos se degradou só 2%, outro que se degradou só 5% e outro que se degradou se degradou em 13%, teve uma taxa de degradação de 13%. Qual que é a consequência disso? Quando você liga todos eles em conjunto, aquele módulo que perdeu 13% de eficiência vai baixar o ponto de operação de todos os outros. Então, em relação ao módulo que se degradou só 2%, você está jogando 11% de produtividade do sistema do seu cliente fora. Então, isso aqui é um outro exemplo de algo de que a gente não tem o menor controle. E olha que interessante como que isso afeta a produção dos sistemas dos clientes de vocês na prática. Aqui é um exemplo de uma instalação de 3 kW na França. Essa aqui a gente não tem instalações tão antigas assim aqui no Brasil. Acho que o Ronilson deve ser um dos que tem as mais antigas aí, né, Ronilson? Que está aí na sua casa. Já tem quantos anos? Quase 2 anos e um bocado. Legal, daqui a pouco vai dar para a gente fazer umas análises desse tipo aqui na tua instalação também. Mas Sim, olha já que interessante, tá pessoal. separadinha para fazer, inclusive, já coletei algumas informações, eu estou devendo aí uns materiais para a nossa chefe de marketing, e uma das coisas que eu vi é que esses módulos grandes aí que o pessoal vende com um número bem alto nos watt-pico, eles não geram tanto assim não, tomam uma surra de módulo de menor potência. O bacana do sistema, né, da SolarEdge é que ela dá justamente a possibilidade de você aprender mais sobre energia solar, entender como que determinado módulo se comporta, como que determinada tecnologia se comporta. Você pode acabar fazendo todos esses testes, porque você tem a informação. Você tem a informação e o histórico de como que
isso está se comportando ao longo de toda a vida útil do sistema, né? Então é muito bacana poder fazer essas análises mesmo. E olha que interessante, pessoal, para esse sistema aqui, o pessoal foi averiguar como que estava se comportando a degradação do módulo ao longo do tempo, né? E perceba que um ano depois da instalação, a instalação foi feita em 2013, então um ano depois, a diferença de performance entre o módulo que estava gerando mais e o módulo que estava gerando menos era de 4,6%. Apenas um ano depois da instalação. 3 anos depois, essa diferença já chegava a ser 7,2%. E 5 anos depois, a gente estava falando de 14,6% de diferença de produção entre o módulo que estava performando mais e o módulo que tinha se degradado mais, né? Olha que interessante, pessoal. Isso aqui ia impactar diretamente no bolso do cliente de vocês. É um sistema de 3 kW, 12 módulos, a gente tem isso aí em uma única string. Isso significa que, nesse sistema aqui, o cliente ele ia estar perdendo 14,6% de produção que ele poderia estar rentabilizando. Então, definitivamente, em algum momento ele ia entrar em contato contigo reclamando, né, sobre a performance do sistema dele. E o mais bacana é que vocês possuem uma garantia do fabricante de módulos a respeito de performance, né? Então, caso essa taxa de performance ela não esteja enquadrada dentro daquilo que o fabricante pregou, vocês têm direito a solicitar uma garantia, né, a reposição desse componente, né? Aí eu me pergunto, né, como que você faria isso com um inversor convencional? Né? Para começo de conversa, no inversor convencional você nem teria acesso a essa informação, né? Se o cliente ele ficasse muito desconfortável em relação à performance do sistema dele, ele ia te ligar, você ia ter que ir até lá, sair testando módulo a módulo, você ia precisar de equipamentos caros, né? Só com o multímetro você não consegue fazer esse tipo de performance e validar, não consegue fazer esse tipo de teste e validar essa performance com o fabricante, né? Então ele ia solicitar que você fizesse esses testes com equipamentos caros, né? Em determinados períodos de tempo. Então, assim, é uma solução que dá algum trabalho aí para você poder resolver. E aqui você tem tudo isso na palma da mão, sem ter que sair da sede da empresa de vocês. Mas, enfim, aqui, pessoal, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir com vocês é que, sim, a SolarEdge ela vai trazer mais geração de energia para o sistema dos clientes de vocês. Sim, ela vai fazer com que a economia do cliente de vocês seja maior. Mas, mais importante do que isso, pessoal, havendo qualquer tipo de problema ao longo da vida útil do sistema, a SolarEdge vai fazer com que o cliente de vocês perca menos energia. Então, é uma proteção do investimento que o cliente de vocês está fazendo. Ela não só vai gerar mais, como vai permitir que ele perca menos caso você tenha qualquer tipo de problema. E eu espero que tenha ficado bem claro que tenha uma série de fatores aqui que podem acontecer ao longo dos 25 anos que vocês não controlam. Então, por isso, aqui está um dos grandes valores da solução, a proteção do capital que o cliente de vocês está investindo. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre a flexibilidade. O que a SolarEdge tem para oferecer em termos de flexibilidade de projeto. Então, no inversor convencional, como eu comentei com vocês, existe uma série de regras para que vocês possam dimensionar ali, fazer o arranjo e o layout ali do sistema de vocês. E em função todas essas regras, isso faz com que vocês tenham que sempre instalar módulos em mesma orientação, em mesma inclinação dentro de um mesmo PPT, que tenham que ser módulos de mesmas características elétricas. Então, isso torna o processo mais complexo e, em algumas situações, faz com que vocês não possam aproveitar toda a área que o cliente de vocês tem disponível. Na solução da SolarEdge, como você tem um otimizador de potência a cada módulo, isso permite que você consiga explorar toda a área que o cliente de vocês tem disponível, fazendo com que ele rentabilize melhor, o uso desse espaço e que vocês também rentabilizem melhor a venda desse projeto. Então, dentro da solução da SolarEdge, os otimizadores permitem que vocês trabalhem com strings de diferentes tamanhos. Você pode ter uma string com 19 otimizadores, outra com 18, outra com 17. Na solução convencional, strings em paralelo ali dentro do mesmo PPT devem possuir a mesma quantidade de módulos. Então, quando você tem alguns telhados complexos, isso aqui dá uma dor de cabeça para o time de engenharia de vocês. A terceira flexibilidade, justamente como eu expliquei no slide anterior, é que você pode fazer sua instalação ali, colocar os seus módulos em todas as áreas ali que o teu cliente tem disponível. Então, quando você pega aquele projeto maluco ali do arquiteto, que tem várias águas, ou você chega naquele seu cliente que foi fazendo um puxadinho aqui, outra ali, cada um com um tipo de telhado, isso deixa de ser uma complexidade para o time de engenharia de vocês.
Então, vocês conseguem explorar todos esses espaços que o cliente tem disponível, oferecendo para ele uma solução que tenha um alto rendimento energético, né? Se fosse uma solução convencional, ele ia precisar de vários MPPTs, talvez vários inversores, talvez o espaço ali não ia ser o suficiente para poder operar no ponto ótimo ali do MPPT. Então, assim, é complexo fazer isso aqui com um inversor convencional. SolarEdge torna muito mais prático para vocês fazerem esses projetos. A terceira flexibilidade, pessoal, ela está atrelada ao fato de que vocês conseguem trabalhar com módulos de diferentes potências, de diferentes fabricantes ou tecnologias na mesma string, né? Então, isso é muito interessante do ponto de vista de manutenção ou ampliação de sistemas. Eu tenho certeza, vocês já devem ter recebido algum cliente que chegou para vocês e falou assim: esse ano eu quero colocar 15 placas aqui no meu telhado, ano que vem eu coloco mais 5, porque eu vou aumentar o meu consumo só ano que vem. Aí você vai lá, você vende o sistema para ele, e ano que vem ele quer colocar essas 5 placas a mais e ele não acha mais essa placa no mercado. Hoje a gente está trabalhando com módulo de 400 watts, ano que vem o padrão vai ser 450. E aí, como é que você faz? No inversor convencional, fica complexo de você permitir que ele faça essa expansão do sistema. Na solução da SolarEdge, você tem muito mais flexibilidade para poder escolher o módulo que você vai colocar na string. Então, pode ser módulo de outro fabricante, outra tecnologia, você pode pegar, seu sistema era com um módulo de monocristalino, você pode pegar um poly para fazer a instalação. Então, você tem muito mais flexibilidade. E do ponto de vista de manutenção também, dependendo do tempo que você está já no mercado, você já deve ter se deparado com alguma situação que o cliente chegou para vocês pedindo para trocar 1 ou 2 módulos porque caiu um tijolo, caiu um tiro, o módulo saiu voando. Então, isso já aconteceu com algumas empresas aí. E aí você pegar e substituir um módulo aí de 3 anos atrás, a gente trabalhava com 270 watts. Onde que você encontra isso no mercado? Não encontra. Então, você tem mais flexibilidade para poder fazer essas reposições com a solução da SolarEdge. E aí, a quarta flexibilidade, pessoal, está atrelado ao fato de que na solução você trabalha com strings maiores, isso significa que você vai ter ali mais módulos por string, por consequência, você vai ter menos strings no teu sistema. Então, é menos cabo que você vai ter que passar, é menos acabamento que você vai ter que fazer, menos vala que você vai ter que abrir, é menos conector que você vai ter que limpar. Então, isso tem uma série de benefícios indiretos, no tempo de execução da obra e na redução de custos aí com essas miscelâneas, e com a execução dessa passagem de cabo. Então, isso traz alguns benefícios aí bem interessantes também. Mas o fato, pessoal, é que essas flexibilidades todas permitem que vocês possam executar esse tipo de projeto que a gente está vendo aqui. É só uma ilustração do fato desses projetos complexos. Então, qualquer tipo de orientação e inclinação, você consegue executar com a solução da SolarEdge, sem ter muitas dores de cabeça ali para poder fazer o seu projeto. E você também consegue explorar todo o espaço que o teu cliente tem disponível. Então, se você quiser colocar módulo em cima da caixa da água, fazer um pergolado, fazer isso, fazer aquilo, você pode. Você explora todo o espaço que o teu cliente tem disponível. Para ele, isso é interessante porque isso significa que ele vai estar gerando mais energia, vai estar tendo mais economia, e para você isso também é bem interessante do ponto de vista que você vende mais módulo. Então, você vai estar, o teu trabalho de vender um sistema de 5 ou de 6 kW, ele é o mesmo. É a mesma quantidade de café que você tem que ir lá e tomar com o cliente, o mesmo trabalho da equipe de engenharia de aprovar esse projeto na concessionária. Então, se você vende um sistema maior, você está aumentando o faturamento da sua empresa. Está sendo mais rentável para você também. Vamos conversar agora sobre o que a SolarEdge tem para oferecer, pessoal, em termos de redução de custos ao longo da vida útil do sistema. Então, a primeira redução de custos que a SolarEdge tem para oferecer, pessoal, atrelada à troca do inversor. O inversor convencional ele possui uma garantia aí de 5 a 7 anos, varia nesse patamar, na maior parte das vezes varia de 5 a 7 anos. A solução da SolarEdge ela tem 12 anos de garantia padrão, os inversores já vêm de fábrica com essa garantia de 12 anos. Ela pode ser estendida para 20 ou 25 anos também, e os otimizadores de potência já vêm de fábrica com uma garantia de 25 anos. E isso aqui, pessoal, é fantástico. É uma baita de uma ferramenta comercial para vocês utilizarem. Então, já coloquem na proposta de vocês o valor da garantia estendida. Por quê? Porque você vai chegar para o cliente de vocês oferecendo uma solução que tem uma garantia de 20, de 25 anos, enquanto todo o restante do mercado está oferecendo 5, 7. Ele, pelo menos, vai querer te ouvir. Quando você explicar para ele que você está trazendo uma solução que o cérebro do sistema tem ali uma garantia de 20, 25 anos,
ele vai querer sentar para te ouvir. Tem que lembrar que se o inversor não funciona, nada mais funciona no sistema dele. Então, contar com esse apoio do fabricante ao longo de todo esse tempo é muito importante. E por isso que eu expliquei lá no começo, eu falei tanto sobre a SolarEdge. É por isso que é tão importante a gente entender sobre qual que é a capacidade do fabricante de atuar no mercado. Tá? E por que vale a pena você já colocar dentro da proposta esses valores, pessoal? Porque eles são irrisórios perto do que você vai estar apresentando para o cliente. Não vai daí 1, 2% da proposta que você está apresentando para o teu cliente. Então, vira aí moeda de troca para você ter um baita de uma argumentação comercial a mais aí para poder se diferenciar no mercado. Então, por exemplo, um inversor de 6 kW, uma garantia aí para 20 anos de $188, isso aqui dá R$1.000 e tantos, né? R$1.100. Não é nada perto do valor da proposta que você vai estar ofertando para ele e não é nada para você poder contar com esse apoio do fabricante ao longo de tanto tempo assim. Tá? Então, pessoal, o primeiro custo que você vai ter ao longo dos 25 anos em relação ao sistema convencional é a troca do inversor, né? E aí, em função disso, além disso, você tem também uma série de outros fatores, né? Como a gente viu ali, tem uma série de fatores que podem afetar a performance do sistema ao longo do tempo. E no sistema convencional, você não tem acesso a nenhuma informação. Você não sabe como que o sistema está se comportando. O que a SolarEdge tem para oferecer para vocês é isso aqui. É uma plataforma com monitoramento a nível de módulo que permite que vocês consigam entender como que cada módulo está funcionando. Então, você vai saber qual que é o desempenho dele, você consegue automatizar a plataforma para que ela gere automaticamente alertas para vocês. Então, se você tiver um módulo dentro do sistema do seu cliente que esteja com uma diferença de, sei lá, 30% de produção em relação aos outros, você consegue programar para que automaticamente ele gere um alerta para vocês, que seja enviado um e-mail ali para o time de suporte de vocês, para que eles possam averiguar o que está acontecendo. Então, vocês vão fazer todas essas análises sem ter que sair da sede da empresa de vocês. Como eu comentei lá atrás, se fosse um sistema convencional, você ia ter que sair, você ia ter que se deslocar. Às vezes o cliente de vocês está 2 horas aí da sua instalação, você ia ter que subir lá no telhado para encontrar qual que é o módulo que está com problema. Então, tudo isso leva tempo. O cliente de vocês está insatisfeito, ele fica no pé de vocês para que seja resolvido. Ele está perdendo energia, porque no sistema convencional, quando você tem um problema num módulo, ele se alastra para mais módulos ali da string. Então, o nível de humor ali com o cliente, ele não está dos melhores. Você tem que dar uma resposta rápida. Então, isso acaba atrapalhando a relação e gerando uma série de custos. A plataforma de monitoramento da SolarEdge, como ela permite que você faça todas essas análises sem ter que sair da sede da empresa de vocês, ela vai reduzir uma série desses custos aí ao longo da vida útil de todo o sistema. Ela vai reduzir o teu custo com deslocamento, ela vai reduzir o teu custo com tempo de análise, a plataforma ela já faz uma série de análises para vocês, e mais importante do que tudo isso, caso haja um problema, vai ser em um único módulo. Então, a perca de produção do sistema de uma forma global, ela vai ser muito menos significativa. E olha que interessante. Opa, por que não está passando? Aí. Olha que interessante esse exemplo prático, pessoal, de como que você se beneficiaria disso ao longo do tempo. Esse aqui é um sistema que foi feito um retrofit, foi um sistema que já tinha 10 anos de instalação, e eles tiraram o inversor convencional e colocaram SolarEdge. Automaticamente, quando eles fizeram isso, pessoal, eles perceberam que existia uma série de módulos ali que estavam com problemas. Então, aqui era uma situação em que é um sistema comercial, então cada otimizador está conectado a 2 módulos, e dentro dos módulos, pessoal, a gente tem o que a gente chama de diodo de bypass. A função do diodo de bypass é evitar que o módulo sobreaqueça, quando você tem um problema ali numa determinada célula, ela começa a consumir energia ao invés de gerar, e isso começa a fazer com que ela aqueça. Para evitar que ela aqueça demais e o módulo pegue fogo, a gente tem os diodos de bypass. Então, dentro de um módulo de 72 células, por exemplo, você normalmente tem 3 diodos de bypass. Então, dentro de um otimizador aqui, a gente teria 6 diodos de bypass. Olha que interessante. Quando eles fizeram essa troca, a gente percebe que os módulos que estão mais escuros, eles são módulos que tiveram falha em diodo de bypass. E isso fica bem claro aqui na curva de produção do sistema. A gente tem primeiro aqui o primeiro grupo de geração aqui que está perto dos 100% de geração. Tem uma diferença pequena ali em função da degradação dos módulos. A gente vê que tem módulos sendo capaz de gerar 260 watts e outro ali mais perto dos 240. Isso está atrelado à degradação do módulo ao longo do tempo. Mas aí a gente tem um outro grupo em que está gerando somente 83% da capacidade de produção.
basicamente aqui a gente tem 1/6 da produção que ele poderia estar oferecendo. Então a gente teve um problema em 1/6 de outros de bypass. A mesma coisa vai acontecendo aqui na sequência. Então tem alguns aqui módulos que perderam 2/6 da produção, né? Então tiveram 2 diodos de bypass ali com falha, um que teve um módulo inteiro ali que ficou inoperante, né? E assim por diante. Então, pessoal, por que isso é interessante? Porque quando eles trocaram esse sistema por SolarEdge, eles automaticamente puderam identificar esses módulos com problema, e em relação ao sistema convencional, aqui a gente tem uma geração muito mais significativa. O que acontece? Se fosse no sistema convencional, esse módulo aqui que perdeu 3 diodos de bypass, ele ia eliminar a string inteira. Né? Então, você teria uma perda significativa em toda a sua string ali de produção. Então, isso aqui é um exemplo prático de como fatores que você não tem como controlar, você vai estar reduzindo o seu custo de operação e manutenção por ter essa informação na palma da sua mão, sem ter que sair aí da sede da sua empresa, e também vai estar protegendo o capital do seu cliente, uma vez que, quando isso acontecer, não vai ser um impacto generalizado. Os módulos que tiverem capacidade de produzir mais, eles vão continuar produzindo mais ao longo de toda a vida útil. E aí, para finalizar, pessoal, em relação aos valores agregados da solução, vamos falar de segurança. Então, como a gente conversou no sistema convencional, a gente tem um nível de tensão extremamente elevado, e esse nível de tensão extremamente elevado ele está sempre disponível. Né? Tendo irradiação, tendo luz, você vai ter esse nível de tensão disponível. E ele pode chegar aí facilmente perto dos 1000 volts. A grande complexidade disso, pessoal, é que nesse nível de tensão, se você tiver um arco elétrico, a probabilidade de você ter ali um incêndio acontecendo e se propagando, ela é muito significativa. E esse nível de tensão está presente lá no telhado, onde os módulos estão localizados, mas ele vai até o ponto de conexão com o inversor, que às vezes está lá dentro da casa do seu cliente. Então, ele atravessa toda a casa do seu cliente. E isso é perigoso porque se você tiver alguma falha lá no módulo, esse nível de tensão ele vai até o inversor, então esse nível de tensão está atravessando toda a casa. Isso é muito perigoso, pessoal. E a gente não controla isso aqui. Veja que interessante. A gente é do mercado, a gente trabalha com energia solar, a gente sabe o risco que isso aqui representa. Mas vamos supor que o seu cliente ele contratou alguém para, sei lá, limpar a calha da casa dele, do telhado ali da casa dele. Essa pessoa ela não conhece nada de energia solar. O que ela vai fazer? Ela vai chegar, ela vai desligar o inversor e vai acreditar que ela está em segurança. Desligou o inversor, o sistema não está produzindo, beleza, estou seguro, posso ir lá andar em cima do telhado e fazer limpeza da minha calha. E aí, se ela andar no meio do telhado e ela tropeçar, por exemplo, num cabo e abrir o circuito, é o suficiente para você ter ali um arco sendo gerado. Nesse nível de tensão, isso pode representar um risco para essa pessoa. Então, isso é muito significativo. A SolarEdge, ela trabalha com um conceito um pouco diferente. Uma das patentes da SolarEdge, o sistema que a gente chama de Safe DC, esse sistema ele reduz esse nível de tensão para 1 volt por otimizador, sempre que o inversor não está conectado na rede, ou se ele não estiver produzindo. Então, se o inversor não está produzindo, não tem por que você ter esse nível de tensão elevado. E aí, automaticamente, o sistema ele reduz esse nível de tensão para 1 volt por otimizador. Hoje em dia, não é tão comum a gente ter mais do que 20 otimizadores no string, então, o nível de tensão não seria maior do que 20 volts. Você ia passar de um nível de 1000 volts para 20 volts, que já é extremamente seguro para que você possa fazer qualquer tipo de intervenção. Isso significa o quê? Significa que a tua equipe vai fazer a instalação com nível de tensão baixa, significa que quando você quiser fazer uma manutenção, você vai desligar o inversor, o sistema realmente vai estar com nível de tensão baixa para que você possa fazer essa manutenção. Isso também tira o risco de todos esses terceiros, que eventualmente tenham que lidar ali no ambiente que o sistema está instalado, também estejam em risco. E aqui tem mais um ponto interessante, pessoal, que é um grande diferencial da solução. Lá em 2012, houve um incêndio nos Estados Unidos. Esse incêndio ele aconteceu em uma instalação com sistema fotovoltaico. Quando o Corpo de Bombeiros chegou para fazer a intervenção, ele não conseguia agir sobre o local que tinha instalação do sistema fotovoltaico, sobre aquela residência que tinha instalação. A única coisa que ele conseguia fazer era confinar esse incêndio para que ele não se propagasse para as outras residências ali do local. E após isso acontecer, o pessoal, o Corpo de Bombeiros percebeu que era importante ter algum mecanismo
que reduzisse esse nível de tensão para que ele pudesse fazer sua intervenção, né? E aí houve uma lei que entrou em vigor nos Estados Unidos em 2012, que exigia que em todo o sistema fotovoltaico de telhado fosse instalado um dispositivo que baixasse esse nível de tensão quando necessário. E isso entrou em vigor em 2012, todas as instalações tiveram que ser readequadas, e aí ou você faz isso com a solução da SolarEdge, né, que já tem incorporada dentro da própria solução de forma natural esse mecanismo, ou você vai ter que fazer toda uma automação. Colocar na string box perto do inversor alguns equipamentos que se comuniquem com uma string box, que vai lá perto dos módulos, para quando isso for necessário ele reduzir esse nível de tensão. Então isso, pessoal, é um diferencial muito bacana. Quando vocês estão oferecendo a solução da SolarEdge, vocês estão oferecendo uma solução que já corresponde ali a todas as normas em vigor que estão mais avançadas aí em alguns países, né, normas de segurança. Você está oferecendo uma solução que protege o patrimônio do cliente de vocês, né, a casa onde ele mora, protege a família dele. Né, então, isso é muito bacana de explorar com os clientes de vocês, pessoal. É algo que pega até no emocional do cliente, né? Você está oferecendo uma solução que mantém ali a família dele de forma segura, né? Então, pessoal, resumindo aí quais são os diferenciais da solução da SolarEdge em relação à solução convencional. A primeira coisa, a solução vai gerar mais energia, porque você tem ali o otimizador encontrando o ponto ótimo de operação de cada módulo. E mais importante do que isso, você vai ter menos perda de energia quando algum tipo de situação inconveniente ali acontecer. Você tem uma série de flexibilidades para poder fazer o seu projeto. Então, pode fazer instalações em diferentes orientações e inclinações, pode trabalhar com módulos de diferentes potências, o que é bacana do ponto de vista de ampliação ou manutenção de sistemas. Você tem monitoramento a nível de módulo, então você vai conhecer como que cada módulo, cada componente do sistema do cliente de vocês está performando. Aí você vai fazer isso sem ter que sair da sede da empresa de vocês. Então, de forma remota, você consegue identificar uma série de problemas e também definir como que você vai agir corretivamente para poder resolver esses problemas. Sem contar que quando esses problemas acontecer, ele é um problema pequeno, né? Ele não vai se tornar algo global que vai afetar a performance do sistema como um todo. E você faz tudo isso entregando um nível de segurança bem superior a que as demais soluções do mercado oferecem. Você está ofertando uma solução que protege todo o patrimônio do cliente de vocês, a vida das pessoas que circulam nessa instalação. Então, isso é bem interessante para o cliente de vocês e, obviamente, para vocês também. Todo integrador ele é corresponsável de uma obra por assinar uma RT de projeto e execução. Então, qualquer tipo de problema que eventualmente aconteça na instalação, vocês respondem judicialmente por isso. E aí, isso é bem importante quando a gente leva em consideração os riscos aí de uma instalação fotovoltaica. E você faz tudo isso, pessoal, entregando uma solução que tem um nível de eficiência extremamente superior às outras soluções do mercado. Os inversores da SolarEdge trabalham aí, os inversores residenciais com até 99% de eficiência, né, global entre inversor e otimizador. Isso significa que você tem menos perdas no seu sistema, né, e o cliente vai estar aproveitando uma solução que vai estar gerando mais, e tudo isso com muito mais garantia. Tá? Você tem uma solução de alta confiabilidade nas mãos. Então, esse é todo o pacote de benefícios que o SolarEdge tem para oferecer em relação ao inversor tradicional. Muitos nos perguntam como que se comporta em relação ao microinversor. Quais são as diferenças em relação ao microinversor? Então, pessoal, a primeira diferença em relação ao microinversor está atrelada também à eficiência. Como eu acabei de mencionar, a solução residencial da SolarEdge trabalha com até 99% de eficiência global, enquanto microinversores costumam trabalhar com eficiências na faixa aí de 95%, 96%. Isso significa o quê? Essa diferença de 3%, 4%, o microinversor ele perde sob forma de calor. E o microinversor, a gente tem que lembrar que ele fica ali debaixo do módulo. Então, quando ele está dissipando o calor debaixo do módulo, ele pode estar induzindo o módulo a se aquecer. Quando o módulo aquece, ele performa também de uma forma menos interessante. Então, você tem uma perda de produção no módulo também. E acaba que a gente entra num ciclo vicioso. Mas, enfim, de largada, pessoal, você já tem uma diferença de produção em relação à eficiência dos componentes. Então, a solução com SolarEdge vai entregar mais energia também em relação ao microinversor. Outro ponto interessante que a gente vai comentar daqui a pouquinho é a quantidade de dispositivos Smart Energy que você tem acesso ao oferecer uma solução da SolarEdge. Então, a solução do SolarEdge residencial ela já está preparada para trabalhar
com alguns dispositivos para controlar algumas determinadas cargas. É uma solução que ela já está preparada para trabalhar com veículo elétrico, Data com Vênia, caríssimo. baterias. Desculpa? É muito gostoso você ter o inversor comandando aí o ar-condicionado, ligando quando precisa, desligando quando não precisa, esquentando a água. Ah, mas é que eu tenho aquecimento solar. Parabéns, muito bom. Minha casa não cabe placa solar e tudo ao mesmo tempo. Mas se eu puder usar aquela energia que vai para a rede para acumular e a hora que a água já estiver quente o suficiente eu fazer outros usos, é muito melhor. Eu tenho um pequeno laboratório das tecnologias SolarEdge aqui na residência do Ronilson e é sensacional esses equipamentos de automação. Você acorda de manhã, abre a casa, vai trabalhar, fecha a casa e à medida que o sol vai subindo, o ar-condicionado vai ligando. O sol vai descendo, o ar-condicionado Bacana. vai desligando. É uma delícia, maravilha, maravilha. E qual que é a vantagem de tudo isso, né, Ronilson? Além de você ter a facilidade de você tudo isso integrado numa única plataforma, né? Então, se você precisar de algum tipo de apoio, você vai ligar para o mesmo Ronilson que você liga para pedir ajuda para configurar o inversor, né? Nós, exatamente. Além Imagina dessas... uma granja cheia de frango lá, que você coloca um inversor, etc. E aí ele vai ativando, auxiliar também, claro que você pode ter e terá equipamentos auxiliares, mas você pode ir ativando determinadas cargas à medida que você tem disponibilidade de energia, isso comandado pelo inversor. É uma coisa que eu venho pensando. Então, tem equipamentos que Show. permitem esse tipo de coisa. É muito bom. Os usos, assim, a gente fazendo curso de eletrônica aqui, você vai pensando no que dá para fazer. Mas é um negócio Sonha sensacional. alto, né? E o bacana é que você está aumentando o teu autoconsumo, né, Ronilson? Então, ao invés de você injetar essa energia na rede, né, ter ali o deságio em função de CMS, TUG, né, que a gente está discutindo e que pode ficar maior em função de uma determinada regulamentação, né, quando você coloca todo esse aparato de dispositivos à sua disposição, atuando ali em conjunto com o sistema, você está usando o seu recurso de forma mais inteligente e você está aumentando o teu autoconsumo. Né? Então, a tua economia também vai ser maior. Então, isso, pessoal, é um potencial muito bacana para vocês explorarem com os clientes de vocês. E só a SolarEdge dá essa opção para vocês, né, de ter a solução já preparada para esses dispositivos. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais deles. Outra diferença em relação ao microinversor está relacionada à escalabilidade do sistema, no sentido do que acontece, pessoal. No microinversor, assim como o inversor string convencional, você tem tanto a parte de MPPT quanto a parte de potência, né, a parte que converte de CC para CA, em um único componente. E a parte de potência, você replica isso para cada módulo, cada 2 módulos, enfim, dependendo da topologia do inversor, você trabalha com 2, com 4 módulos, mas para cada um desses componentes você está replicando todo esse bloco. Né? Isso tem um custo. O que a SolarEdge fez? Ela centralizou o bloco de potência no inversor, né, e só descentralizou a parte do MPPT. Então, isso significa que tanto o otimizador quanto o inversor, eles são equipamentos mais simples do que seria um microinversor. Né? Isso tem um impacto de custo. Conforme você começa a aumentar a potência do sistema, se torna complexo de você fazer isso com uma solução de microinversor em função dos custos. Já a solução da SolarEdge, como você centraliza isso no inversor, você tem uma redução bem expressiva aí desse CAPEX. Né? Uma terceira dificuldade aí em vários microinversores está atrelada à comunicação. Vários desses microinversores trabalham com comunicação, aí você tem que instalar um gateway de comunicação adicional, é um componente que vai ali funcionar através de Zigbee, Wi-Fi, e a gente sabe que essas formas de comunicação elas não são estáveis, principalmente se tratando lá do telhado, né, um espaço ali completamente exposto. Se você tiver uma antena e a comunicação com o Zigbee, por exemplo, você pode ter interferência no sinal. Então, na solução da SolarEdge, você tem uma comunicação muito mais estável, no sentido em que o otimizador de potência ele vai conversar com o inversor através do próprio cabo de corrente contínua. Pelo próprio cabo de corrente contínua, ele vai passar todas aquelas informações que vocês viram ali nos slides anteriores, então você não precisa de nenhuma instalação adicional. E aí no inversor sim, que está lá dentro da casa do seu cliente, você vai se comunicar via Wi-Fi ou um cabo Ethernet, as soluções padrões. Né? Mas o fato é que você tem um nível mais eficiente aí de comunicação. E aí você tem também algumas reduções de custo em função da instalação. Né? Na solução da SolarEdge, você tem ali a questão de trabalhar com menos strings. Na solução do microinversor, você tem ali o cabo-tronco, é algo que gera alguns custos adicionais. Então, de forma geral, pessoal, esses aqui são os diferenciais em relação à solução de micro, mas o mais importante está aqui atrelado à eficiência, tá, pessoal? Como você tem a solução do microinversor
operando sempre num ambiente agressivo, né, debaixo do módulo é um ambiente agressivo, isso pode afetar a vida útil desse componente, isso pode fazer com que você tenha ali alguns transtornos, né? Bom, de forma global, vamos sintetizar aqui tudo que a gente falou em termos de diferenciais, né, pessoal? O que a SolarEdge tem para oferecer para que vocês gerem mais valor nos negócios de vocês? A primeira coisa, pessoal, que a SolarEdge oferece para vocês é o potencial de se diferenciar no mercado. Hoje está todo mundo oferecendo uma tecnologia, né? Quase que 99% das empresas aí trabalham com tecnologia de streaming convencional. Isso significa que hoje, quando você chega para explicar para o cliente de vocês o que é SolarEdge, né? Explicar para o cliente de vocês quais são as opções que ele tem disponível no mercado e o que ele vai extrair de cada uma delas, quando você faz isso, você se coloca como referência, se coloca como autoridade, isso ajuda o cliente a confiar em você, isso é uma forma de você aumentar a sua taxa de conversão de venda. E é uma forma de você sair dessa guerra de preço. Você vai estar oferecendo uma solução que tem tantos outros atrativos que ninguém mais no mercado está oferecendo. Então, é uma baita ferramenta que vocês podem utilizar para se diferenciar. Além disso, vocês têm um ganho maior em potencial, porque quando você oferece valor agregado, pessoal, vocês não discutem margem. Se o cliente ele quer comprar ali a solução, se ele quer ficar brigando por preço, ele vai comprar ali a solução convencional, ele não é o perfil para vocês. Mas quando vocês explicam todos os diferenciais da solução, isso faz com que vocês consigam captar clientes ali que paguem esses valores agregados e aí vocês não vão discutir margem. Então isso é muito bacana, pessoal. Vocês vão ter uma operação mais saudável. Quando você não precisa ficar sacrificando sua margem, você tem uma relação mais saudável com o seu cliente. Poxa, vamos supor que você vendeu ali uma solução, você sacrificou a margem para chegar no preço da concorrência e ofereceu a solução string, aí depois você vai fazer a instalação, o cliente não quer mais que você passe o cabo onde você tinha previsto, que ia ser mais econômico e ia dar para você fazer naquele valor, ele vai querer que você passe por outro lugar. Aí você tem duas opções. Ou você não faz e o cliente fica insatisfeito e fala mal de você no mercado, ou você faz e fica no prejuízo. Então, sacrificar margem, pessoal, não é a solução para uma operação saudável no curto, médio e longo prazo. Em algum momento, isso vai se tornar insustentável para a empresa de vocês. E trazer valor agregado, se diferenciar, é uma forma de você manter sua margem saudável. Fora que, além disso, a solução ela oferece todos esses potenciais aí para vocês, trabalhar com os dispositivos Smart Energy, a solução de inversores residenciais ele já está preparada para trabalhar com baterias on-grids. Então, isso dá o potencial de, no futuro, você estar vendendo novas soluções para esse cliente. Você aumentar a rentabilidade com esse mesmo cliente. Você já converteu ele em algum momento, você já instalou o sistema na casa dele, então você já vendeu sua empresa para ele. Para você chegar e vender novos dispositivos, é um passo a mais, isso aumenta a rentabilidade que você vai ter com esse mesmo cliente. Fora todos os benefícios que a gente comentou, pessoal. Isso permite que vocês reduzam ali alguns custos de operação, de execução de obra, vocês vão ter a possibilidade de ofertar um serviço de pós-venda com muito mais eficiência para o cliente de vocês, com muito mais informação, mais ágil. Se vocês precisarem dar apoio para que o cliente de vocês cobre garantia de módulos, vocês vão ter as informações para isso. Então, isso muda completamente o tipo de relação que você vai ter com o cliente de vocês. Inclusive, permite que vocês possam começar a oferecer serviços de operação e manutenção. Hoje é difícil você oferecer esse tipo de solução para o cliente de vocês, e você tem muito pouca informação. Mas a partir do momento que você tem todo esse aparato aí de dados à sua disposição, você consegue oferecer uma solução de pós-venda bem mais interessante e aí talvez até aumentar o nível de receita recorrente da sua empresa. Tá? Então, esse é todo o potencial de geração de valor que a SolarEdge tem, tanto para o negócio de vocês, tanto para a empresa de vocês, quanto para o cliente final. Bom, pessoal, quais são os produtos que a gente está oferecendo aqui no mercado brasileiro? Então, como eu comentei com vocês, a SolarEdge entrou no mercado sendo um fabricante de inversores. Hoje ela é o maior fabricante de inversores residenciais no mundo todo. Só nos Estados Unidos ela tem mais de 75% do market share de inversores residenciais. Esse nível ele também é altíssimo em outros mercados, por exemplo, na Holanda, na Polônia, na Itália. Tem vários mercados em que a SolarEdge é líder de mercado no segmento residencial. Então, a gente entrou no mercado oferecendo a solução de inversores, mas hoje a SolarEdge ela oferece muito mais.
Ela oferece todos esses dispositivos Smart Energy, ela oferece a solução de carregamento de veículo elétrico, ela oferece soluções de baterias, né? A gente já tem essa solução sendo vendida em vários outros países. A SolarEdge foi um dos primeiros fabricantes a ser homologado para trabalhar com a bateria da Tesla. E isso é muito bacana, porque isso significa que o inversor que você está vendendo para o cliente de vocês, ele já está preparado para trabalhar com a bateria da Tesla quando ela for começar a ser comercializada aqui no Brasil. Baterias on-grid. Então, isso é muito interessante quando a gente tem todas essas discussões aí a respeito de uma possível mudança na regulamentação, quando a gente tem tarifa dinâmica que talvez entre em vigor. Hoje a gente já tem a tarifa branca, ela não é amplamente utilizada, mas em 25 anos, será que o setor elétrico ele não vai mudar? Então, quando você está oferecendo a solução residencial da SolarEdge, você está oferecendo a solução que já está pronta para lidar com todas essas diferenças de mecanismos. Se houver a taxação, você vai estar estimulando o mercado de armazenamento de energia, e o sistema do seu cliente já vai estar preparado para isso. Então, isso é muito bacana, porque todas essas possibilidades elas são geridas através de uma única plataforma, você vai gerenciar todos esses recursos e essa comunicação através de um único fabricante. Tá? Ô, Nilson, quer comentar mais alguma coisa do Smart Energy? Opa, acredito que não. Perdão que eu estava na resposta aqui, brava com as mãos ocupadas. Não tenho nada além de acrescentar. O pessoal fala que é super bem-vindo, todo mundo quer, alguns reclamam do custo, etc. Na maioria das vezes, é mais a gente que está tentando vender ou instalar que fica tentando adivinhar o tanto de dinheiro que o cliente tem. Então, por via das dúvidas, faz uma proposta também com o SolarEdge, porque às vezes, magicamente, aparece alguns milhões na conta do cliente quando ele vê alguma coisa que ele quer muito e que os outros não ofereceram até então. Você tem preferência por oferecer um dispositivo mais barato? Gosta muito das tecnologias mais populares? Não tem problema. Quem define é o cliente. O cliente vê, gostou, o dinheiro brota na conta. Eu sei porque eu também sou cliente. Eu nunca tinha instalado sistema fotovoltaico aqui em casa. No primeiro dia que eu estava fazendo tratamento da SolarEdge, eu falei para eles, silêncio e adquiram os meus rendimentos. E comprei meu sistema também. Instalei aqui, dá um trabalhinho, eu mesmo que instalei, é uma delícia instalar. A pessoa trabalha com isso há anos e não tem na própria casa. E eu peguei o meu inversor e dei para um colega, que ele deve estar tentando instalar na casa dele até hoje. Assim que funciona. A gente trabalha, tem condição de financiamento, etc. Às vezes a pessoa descobre um dispositivo que tem muito mais tecnologia agregada. Não custa nada. Então, se você está interessadíssimo em vender o produto mais barato que você tem no seu portfólio, não tem problema, ofereça para o seu cliente. Mas leva uma propostinha da SolarEdge feita no design e apresenta para ele. Pode ocorrer do seu cliente querer. A gente já recebeu diversas ligações de cliente querendo comprar e tentando descartar um instalador de confiança, que era eletricista, que é alguma coisa da família, etc., porque ele não queria vender o SolarEdge. Quando o cliente quer, ele vai comprar. E ele não vai estar perdendo nada no que diz respeito a todas essas vantagens que tem. E você também não. Você tem o seu produto do coração, que você vem vendendo muito, bota a SolarEdge numa outra proposta e deixa o seu cliente definir se ele quer ou se não quer. Se você falar da existência, o cliente vai lá no site, vai buscar informação, vai ver os webinários que estão no YouTube, e o seu cliente ele vai criar a consciência disso. Então, às vezes a gente tem muito essa questão de que o técnico instalador não cita para o cliente que existe esse equipamento. E o cliente fica sabendo disso 6 meses, 1 ano, uma semana depois que o sistema está instalado na casa dele, ele pergunta, mas por que você não me ofereceu isso? Não, mas que eu estava assim, que aí o custo-benefício, eu falo, não, mas custo-benefício eu que sei. Você me oferece, eu defino se tem o dinheiro ou não. É assim, eu sou cliente também, você vem me oferecer alguma coisa, é 100, eu vou querer te pagar 80. Entendeu? Mas você fala, tem esse aqui que é 150, nossa, você não faz 140? É assim que funciona, você é cliente também, você sabe. Exatamente. Quando você descobre que tem alguma coisa melhor, você vai estar ganhando parte, né? Negociação faz parte disso. A gente mora no Brasil, a gente mata um leão por dia. A gente mora no mundo, então, todo mundo. O brasileiro é o que menos negocia preço, sinceramente. Vocês podem perguntar para nossos colegas internacionais aí. Negociação faz parte, a gente não deve temer, faz parte do processo. Né? Mas você está completamente correto. E ele vai brigar com você pelo preço, e é isso. Exatamente, até porque se você não mostra, acontece exatamente isso que você falou. No momento que o cliente descobrir que existe essa opção, ele vai perder a credibilidade em você. Você teve a oportunidade de falar para ele. Só que você não falou, você tomou a decisão por ele. Né? E nesse momento você perde completamente a credibilidade com ele, você perde a confiança,
isso pode se tornar uma barreira, né, para o desenvolvimento do negócio ou para outros possíveis negócios, né? Então, é muito importante oferecer. O que o Ronilson falou é a maior verdade para qualquer pessoa, né, que atua na área comercial. Né? Não meça o bolso do cliente. Deixa o cliente definir o que ele gosta, o que ele acha que faz mais sentido para ele. E quando você explora isso muito bem, você vai ver que existe um potencial bem maior de você estar convertendo clientes aí, né, vendendo valor agregado, que é uma relação muito mais saudável. Né? Bom, obrigado, Ronilson. Vamos continuar então, pessoal. Só explicando um pouquinho melhor do portfólio de produtos que a gente tem disponível. Então, nossos inversores são inversores, cara, quando eles foram lançados no mercado, eles ganharam uma série de prêmios em função do nível de eficiência superior que esse inversor possui. O inversor ele tem o que a gente chama de tecnologia HD Wave, que é uma forma de chaveamento ali do sinal, né? Para quem, bom, o Nilson vai saber explicar isso muito melhor do que eu, mas os inversores eles fazem um chaveamento para transformar a energia de corrente contínua para alternada, e a SolarEdge faz isso através do processamento digital, aumentando a eficiência da solução, reduzindo o nível de harmônicos que ele injeta na rede, reduzindo o tamanho, né, o peso do equipamento e a dissipação do calor. Quando você tem 99% de eficiência, você vai ter só 1% de dissipação de calor nessa solução. Então, esse pessoal aqui, quando eles foram lançados, eles ganharam uma série de prêmios. A gente tem esses inversores disponíveis nas potências de 3,68, 6 e 9,2 kW. Eles podem trabalhar com até 155% de overload e possuem todos os benefícios que a gente mencionou nos slides anterior. Sistema CFDC, proteção de falha de arco elétrico, possui a garantia de 12 anos, podendo ser estendida para 20 ou 25 anos, todos os benefícios que a gente comentou ali nos slides anteriores. Agora, o grande diferencial, pessoal, a SolarEdge é uma empresa que ela tem uma atuação extremamente expressiva no mercado americano. E eles perceberam lá que quem tem energia solar tem um veículo elétrico ou quer ter, né? Então, as duas soluções elas são meio análogas. E, em função disso, a SolarEdge lançou, então, um modelo de inversor com carregador de veículo elétrico. Então, para as mesmas potências que vocês viram ali no slide anterior, de 3,68, 6 e 9,2 kW, a SolarEdge ela também oferece um modelo de inversor com carregador de veículo elétrico. Isso é muito bacana, pessoal. Essa solução ela permite que o cliente de vocês carregue o veículo tanto pela rede da concessionária, quanto com o que houver disponível de energia solar. E quando isso acontece, ele pode se tornar um carregador de carga rápida. Isso é muito bacana. Para vocês terem um componente como esse numa instalação residencial, você teria que fazer uma adequação em toda a infraestrutura elétrica do cliente. E aqui você não vai fazer isso. Basicamente, você estaria alterando essa infraestrutura elétrica para fazer a instalação de energia solar, você não faz mais nada. Você vai já colocar a solução que já está pronta para quando o teu cliente quiser, né, carregar o veículo elétrico dele. Ah, Juliano, mas no Brasil a gente tem muito pouco veículo elétrico ainda. Mas energia solar é investimento de quanto tempo, pessoal? Será que dentro de 25 anos o cliente de vocês ele não vai querer ter um veículo elétrico? Será que ele não queria saber que quando ele estava colocando energia solar dele, ele já poderia ter uma solução que estava pronta para isso? Que ele não ia precisar ter que mexer na infraestrutura elétrica dele depois de novo? Que ele não ia ter que contratar um outro equipamento que é de um outro fabricante, né? Que ele vai dispor das mesmas garantias que o inversor convencional dispõe, né? Vai fazer a gestão através da mesma plataforma. Então, é uma solução fantástica, pessoal. E, de novo, ela dá o potencial para vocês se diferenciarem no mercado, né? Para vocês oferecerem energia solar de uma forma completamente diferente. Né? Então, isso aqui é uma baita uma ferramenta comercial, pessoal, para vocês discutirem com os clientes de vocês. Então é isso, pessoal. Esses são os diferenciais, esses são os produtos que a gente tem disponível aqui no Brasil. Acabei esquecendo de mencionar, mas só para deixar claro, para os inversores residenciais, a gente trabalha com o otimizador P505, né, otimizadores aí para módulos de até 500 watts, tá, e otimizadores para um único módulo. Agora, pessoal, quero fazer com vocês um exemplo de comparação de proposta. Né, como que a gente faz para comparar uma proposta com SolarEdge, um inversor convencional, e como que a gente apresenta isso para o cliente. Então, para isso, pessoal, tem algumas etapas. A primeira etapa é você identificar ali os preços de cada uma das soluções, obviamente. Vocês vão pegar isso aí com os distribuidores de vocês. Se vocês tiverem qualquer tipo de dificuldade, acionem a gente consegue auxiliar vocês a obterem esses preços. E aí, em função disso, você vai conhecer ali a diferença inicial de valor. Segunda etapa, pessoal, é você
projetar como que esse sistema vai se comportar ao longo de 25 anos. Então, para a gente fazer isso de uma forma bem rápida, eu vou mostrar como vocês podem fazer isso através do designer, né? Pegando a produção do designer, em função dela, projetando como que seria a produção para os outros anos também, e aí você compara com a produção do sistema convencional. Com isso, você vai conseguir ter duas informações. A primeira delas, a quantidade de receita, a quantidade de produção que esse sistema vai ter a mais em função da solução convencional, e aí você consegue monetizar isso para mostrar a importância disso para o seu cliente. Então, essas são as estratégias. Né? Vamos começar, então, a nossa análise aqui. Agora eu vou sair aqui do PowerPoint, pessoal, vou aqui para o Excel. Vou pegar aqui um exemplo que a gente fez uma análise aí esses dias com o cliente, um sistema de 7 kW, tá? 7,4 kW. A solução com inversor convencional, pessoal, ela estava custando R$ 22.373,11. Esse era o custo da solução convencional. Vamos supor que a solução da SolarEdge tivesse um custo 20% superior a esse custo aqui da solução convencional. A gente estaria falando de uma diferença de quase R$ 4.500 aí entre SolarEdge e inversor convencional. Pessoal, olha que interessante. Se a gente dividir esses R$ 4.500 por 25 anos e dividir isso aí por mês, a gente estaria falando de R$ 15 de diferença para você contar com todos aqueles benefícios que a gente viu ao longo da apresentação. Você contar com uma solução que vai trazer mais segurança para a casa do cliente de vocês e para a vida das pessoas que circulam ali. Você vai R$ 15 para você contar com uma solução que vai proteger esse investimento. Né? Se você tiver qualquer tipo de problema nesse sistema aqui, na solução convencional você estaria perdendo uma quantidade bem significativa de energia. Né? Aqui não, isso não aconteceria. Então é um valor, será que esse valor ele é tão significativo assim? Bom, tem como a gente mostrar para o cliente que, na verdade, esse gap não é tão alto assim inicialmente falando. Né? Por exemplo, para a gente poder trocar esse inversor aqui, que por se tratar de um inversor convencional tem uma garantia de 5, 7 anos, a gente teria um custo, um inversor de 6 kW, pessoal, de pelo menos R$ 5.500 aí no mercado. É um valor bem pé no chão para vocês considerarem, levando em consideração que vocês vão ter que pagar uma série de impostos por comprar esse equipamento fora do kit. Então, tem substituição tributária, de FAO. Quem já fez uma cotação em inversor fora do kit sabe o transtorno que é. Né? Tem uma série de complexidades no momento que você for trocar esse equipamento aqui também. Será que os módulos eles vão se adequar com o equipamento que vai estar sendo produzido daqui 10, 12 anos? Enfim, de qualquer forma, você vai ter esse custo aqui para considerar pelo menos uma vez ao longo dos 25 anos. E olha que interessante. Se a gente levar em consideração, por exemplo, a garantia estendida do inversor de 6 kW para 20 anos, $188, multiplicando por 5,5, né? Acho que o dólar está mais ou menos nesse patamar aí da última vez que eu vi. Espera lá, olha só, se a gente comparar o valor de aquisição do sistema mais troca do inversor, aquela diferença que inicialmente parecia ser 20% mais cara, já se tornou praticamente equivalente. Ela já se tornou praticamente o mesmo custo que a solução convencional. Então, isso é muito importante vocês explorarem, pessoal. Quando vocês estiverem apresentando a solução para o cliente de vocês, mostrem para ele os custos que ele vão ter ao longo do tempo. E o primeiro deles é o custo com a troca do inversor. Quando você faz isso, a solução costuma normalmente se aproximar muito, né, ficar empatada ali no 0 a 0, ou se aproximar muito, eventualmente fica até um pouquinho mais barata, né, mas essa é a realidade. E aí aquele gap que parecia inicialmente ser tão alto, ele deixa de ser. E lembrando que é um valor extremamente irrisório que o cliente vai estar pagando em função de todos os benefícios adicionais que ele vai contar com a solução. Vamos mostrar para esse cliente agora quanto que ele vai ter de receita a mais sendo gerada ao longo do tempo, né, ao longo da vida útil da instalação. E para isso eu vou me apoiar no designer. Então o designer ele vai dar para a gente a produção do sistema no primeiro ano. Para quem não conhece ainda o designer, pessoal, recomendo fortemente que vocês entrem na plataforma www.solaredge.com. Lá no topo tem a aba chamada Login. Você clica ali e vai até o designer. Aí você tem aqui essa tela inicial. Eu não vou explorar aqui cada detalhe da ferramenta, isso seria só um webinar sobre isso, né? E a gente já está já se estendeu um pouco no tempo, né? Mas aqui a gente tem a ferramenta que a gente chama de básico, em que você pode rapidamente simular como que seria a produção do seu sistema. Para quem não conhece de nada a ferramenta, depois entre em contato com a gente que a gente manda. A gente tem uma série de treinamentos gravados aí
da solução, né? Então a gente pode estar mandando para vocês ou informando quando que vai ter o próximo treinamento. Você escolhe o endereço da sua instalação, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui a cidade de BH para fazer esse exemplo. Opa, falar ao mesmo tempo e digitar está sendo complexo aqui, pessoal. Você escolhe o módulo que você quer fazer a sua simulação. Então, aqui seriam 20 módulos de 370 watts, né, para totalizar a potência ali do nosso sistema. Define a inclinação do telhado do seu cliente e pede para calcular aqui a composição do sistema. Aqui você pode definir o percentual de sobredimensionamento que você quer utilizar. A ferramenta nunca vai permitir que você coloque mais sobredimensionamento do que o inversor é capaz de suportar, né? E aí automaticamente ele te sugere aqui algumas opções. Você pode mudar elas, mas no caso a gente quer realmente simular aqui com um inversor de 6 kW. Clica em criar relatório, automaticamente ele gera para você uma série de dados, pessoal. Então você tem essa ferramenta gratuita que diz para você mensalmente como que vai ser a produção do teu sistema, né? Qual que é o percentual de perdas ali que você vai ter em função do sobredimensionamento de 23%, né? Ele te dá uma série de informações aqui. A informação que realmente a gente precisa e que é importante para a nossa simulação é essa aqui, né? A geração no primeiro ano da sua instalação. Então vamos trazer essa informação aqui para o nosso cálculo. Então 10,79 MWh seria a produção da SolarEdge no primeiro ano. Pessoal, aí vocês vão considerar a geração no primeiro ano também da solução convencional. E vocês podem considerar, numa situação em que não tem diferença de orientação, inclinação, vocês podem considerar até 5% de geração adicional da SolarEdge em relação à solução convencional. Então, vocês utilizam ali o fator de diferença que vocês consideram aí para os projetos de vocês, né? E aí a gente projeta isso para os 25 anos da instalação. E aí aqui a gente vai levar em consideração a degradação dos módulos, né? Eu estou considerando aqui 0,7% por ano, vocês podem considerar aí o que vocês já utilizam nas análises de vocês, né? E aí você projeta isso para 25 anos. Olha que interessante, pessoal. Quando você projeta isso para 25 anos, a gente chega a uma diferença de produção em 25 anos de 11,04 megawatt-horas de diferença de produção. É quase que um ano a mais, é um pouco mais de um ano que você tem de produção com a solução da SolarEdge em relação à solução de inversor convencional. Isso partindo do princípio que está tudo correndo bem. Isso sem levar em consideração que você teve um módulo que lá no 8º ano ele teve uma falha no diodo de bypass e perdeu 33% da produção da string, que é o que aconteceria no inversor convencional. Na solução da SolarEdge, apenas aquele módulo vai perder 33% da produção dele. Então, traz uma diferença de produção bem significativa. Aí a gente considera, pessoal, a tarifa local, a tarifa aí na concessionária de vocês. Estou levando em consideração, por exemplo, 0,8 para uma tarifa residencial. Né? Isso significa que a gente teria uma diferença de R$8.000 por essa diferença de produção. E ao levar em consideração o aumento tarifário anual, aí vocês também consideram o aumento tarifário aí na concessionária de vocês, 7% é bem pé no chão da gente considerar, né? E quem está no mercado há um pouco mais de tempo aí já viu aumentos muito mais expressivos do que isso. Mas se a gente considerar 7% de diferença de produção e projetar, né, essa receita que o cliente está aí em 25 anos, essa diferença de 11 megawatt-hora significa para o cliente de vocês um retorno de R$19.000 a mais em relação à solução convencional. Então, olha que interessante, pessoal. Quando você... por que ele não pegou aqui? Faltou projetar aqui para 25 anos. Pronto. Então, pessoal, ali eu tinha feito a projeção só para o 22º ano. Então, quando eu projetei para 25 anos, a diferença de produção, na verdade, era de 12 megawatt-horas em 25 anos, mais de que um ano de produção a mais, e isso daria um retorno para o cliente de vocês de quase que R$25.000 a mais. Então, o interessante dessa forma de apresentar a proposta, pessoal, é que ela mostra que não só a diferença ela não é 20% mais cara, ela é praticamente o mesmo custo, como ela traz um retorno de até R$25.000 a mais também da solução. Então, se a gente fizer a mesma análise e dividir isso aqui por mês, a gente estaria falando de um retorno aí de R$80 a mais aí em relação à solução convencional.
Então, isso aqui é importante vocês mostrarem para os clientes de vocês, pessoal. Isso faz toda a diferença na hora que vocês apresentam as propostas. E ainda tem algumas outras considerações a mais que a gente pode fazer. Em sistemas residenciais nem sempre é comum a gente mostrar custo de operação e manutenção por ano, mas a lógica ela é a mesma. No sistema convencional, a gente costuma considerar um custo de 2% do valor do sistema, para poder fazer nossa estimativa de operação e manutenção. Então, a gente estaria considerando aí quase R$500 por ano de custo de operação e manutenção com a solução convencional. Projeto isso aqui para 25 anos. A solução da SolarEdge, a gente estima uma redução de pelo menos 20% desse valor. Da onde vem esses 20%, Juliano? Vem da plataforma mais eficiente que você tem, você passa menos tempo fazendo suas análises, porque a plataforma por si só, você consegue programar para que ela avalie uma série de situações para vocês. Vocês sabem exatamente como o sistema está se comportando, então você só vai até o local para fazer a manutenção corretiva, você já sabe o que você vai fazer naquela instalação, você não vai lá para entender ainda o que está acontecendo. Então, você tem uma série de redução de custos. E aí, quando a gente leva em consideração os gastos com operação e manutenção, olha que interessante. A proposta que parecia ser 20% mais cara, ela já se tornou quase que 6% mais barata do que a solução convencional. E aí, se a gente calcular aqui o que a gente chama de LCOE, custo nivelado de energia, basicamente, pessoal, o LCOE ele leva em consideração todas as suas despesas para você construir esse sistema e manter ele operando ao longo do tempo, e você baliza ela pela produção ao longo dos 25 anos. Então, ela vai te dar o custo do quilowatt-hora gerado por cada uma da solução. Então, se você pegar o total das tuas despesas e dividir pela tua geração em 25 anos, você vai ter o custo nivelado de energia, tanto para a solução da SolarEdge quanto a solução convencional. E se você fizer essa análise, você vai perceber que o quilowatt-hora gerado pela solução da SolarEdge, nesse exemplo aqui, ele foi quase que 10,5% mais barato do quilowatt-hora gerado pela solução convencional. É óbvio que para apresentar essa solução para o cliente de vocês, vocês vão levar em consideração também o custo de execução da obra, vocês vão levar em consideração o custo da empresa de vocês, que eu estou fazendo ela do ponto de vista da realidade do sistema. Mas vocês podem extrapolar essa análise com essas outras métricas também das empresas de vocês. Tá? Juliano, só comentando, tá? E o pessoal está pedindo essa apresentação e o Excel. E vale a pena lembrar que esse Excel é apenas para fins de demonstração e cada projeto tem seu próprio geração adicional, né? Mas vamos disponibilizar o Excel e a apresentação. E outro ponto que queria mencionar também é que o P505 ele aguenta modos também em cima de 505, então apenas tem que validar no designer ou consultar o distribuidor e a gente vai aprovar conforme as características técnicas do módulo. Tá? Bacana, obrigado, Tomer, pela complementação. Realmente, pessoal, isso aqui é uma análise que a gente está fazendo aqui hipotética. Cada projeto é um projeto, então é importante que vocês façam essas análises aí, levando em consideração todas as características, e bacana em relação ao P505. Pessoal, o Designer é a ferramenta ótima de validação de vocês. Qualquer dúvida de vocês sobre, eu posso utilizar esse módulo com esse componente, o Designer é a resposta oficial da SolarEdge. Então, façam as suas simulações lá, ele é a ferramenta que vai garantir que vocês vão ter ali o projeto de vocês sendo executado de acordo com as características de garantia da SolarEdge. Bom, pessoal, vou voltar aqui. Fazer uma adição nisso que você acabou de falar e no que o Tomer acabou de falar. É muito importante e interessante que o técnico projetista do integrador saiba fazer as validações manualmente e, eventualmente, você esbarra numa não validação do designer por uma característica muito pequena. Por exemplo, você tem um módulo que a potência cabe, a tensão cabe, mas a corrente é um pingolésimo acima do que deveria. É nesse caso que você entra em contato conosco, conforme o Tomer falou, que a gente consegue verificar, se for o caso, uma autorização especial. Às vezes você tem lá 1/10 de ampere, e o designer é uma ferramenta que calcula a estimativa de produção, ele vai dizer, não, esse módulo não é compatível. Mas a gente consegue solicitar para o pessoal de pesquisa e desenvolvimento da SolarEdge que faça uma verificação se é possível ou não. Não é rápido, tá? Você não vai pedir hoje e aí chega amanhã, porque, como vocês sabem muito bem, precisa rolar toda uma análise, certo? Mas a gente consegue analisar.
E sempre que você traz alguma coisa já verificada, por exemplo, você não vai trazer um módulo de 15 amperes para colocar no otimizador que suporta 10. Isso não é factível, não tem condição. Mas você tem um módulo de 11,2 amperes e um otimizador de 11 amperes. E isso a gente consegue analisar. E aí a gente vê com todo cuidado. No mais, é o design. O design, como o Juliano falou, é uma beleza. Coloca lá, ele já te informa o que pode, o que não pode, tudo coloridinho, com as cores verde é bom, vermelho não é bom, e assim. Se você tiver alguma coisa que precisa ser analisada e que seja factível, entre em contato com o suporte no 0800 528 1001 que a gente vai te atender. Show de bola. Obrigado, Onilson, pela complemento aí. Pessoal, vamos lá. Tem mais algumas coisas para mostrar aqui, mas já estou acabando, tá? A gente até já extrapolou um pouco tempo. Mas eu queria mostrar aqui para vocês, pessoal, algumas ferramentas que vocês têm, materiais que vocês têm de apoio para executar os projetos de vocês. Então, primeira coisa, pessoal, bom, vocês vão receber depois dessa apresentação, vocês podem clicar diretamente nesses links aqui e ele vai levar vocês para os respectivos materiais. A SolarEdge, ela tem todo um acervo de catálogos, de estudos de caso, que vocês têm aí à disposição de vocês para utilizar como ferramenta comercial. Então, manda isso para o cliente de vocês para que ele possa conhecer um pouco mais da solução. Utiliza, né, para se apoiar desses materiais para que vocês possam apresentar a solução para o cliente de vocês também. E a gente possui um canal do YouTube com vários vídeos, né, a maior parte deles, alguns deles traduzidos, alguns deles legendados, mas que vocês podem mandar para o cliente e que eles explicam, né, a tecnologia de uma forma bem didática. Né? Esse aqui, por exemplo, que está apresentado com esse desenho aqui da casa, é um vídeo bacana de 1 minuto e meio que explica todos esses benefícios que eu comentei aqui para vocês de uma forma bem didática para o cliente final. Então, vale a pena vocês explorarem todas essas ferramentas aqui para que vocês possam maximizar aí as vendas dos clientes de vocês. E a gente está presente também em várias redes sociais, gerando conteúdo aí técnico, conteúdo informativo, para que vocês possam conhecer mais, né, sobre as soluções da SolarEdge, sobre a energia solar como um todo também. Bom, pessoal, e aqui uma pausa, né, para a gente falar sobre o programa Alliance. Esse aqui é um programa que a SolarEdge vai lançar daqui a alguns dias, né? Então aqui é, na verdade, um spoiler para vocês. O programa Alliance é um programa que a SolarEdge está lançando mundialmente, voltado para o mercado residencial, em que vocês vão ganhar pontos para cada sistema que vocês instalarem de potência de até 200 kW. E esses pontos vocês vão poder trocar futuramente por ferramentas aí para que vocês possam vender mais, né? Como equipamentos de demonstração da SolarEdge, materiais com logomarca, iPad, drone, enfim. É para vocês utilizarem esses pontos para converter aí em equipamento, para se equipar, para poder vender muito mais. Tá? Então, logo, logo a gente vai ter o lançamento oficial desse programa. Hoje é um pequeno spoiler aí para vocês. Né? Se tiverem alguma dúvida, venham conversar com a gente aí para a gente poder esclarecer. Além disso, pessoal, a gente já comentou e já mostrei previamente ali como que o Designer funciona, mas para quem não conhece, pessoal, o Designer é uma ferramenta online e gratuita da SolarEdge que está completamente à disposição para que vocês possam fazer as simulações dos sistemas de vocês de forma rápida, né, com um relatório bacana ali para que vocês possam apresentar para o cliente de vocês também. Essa ferramenta por si só, ela tem o potencial de reduzir, né, o tempo que vocês gastam fazendo o projeto, fazendo o dimensionamento de sistemas, né, ela torna o processo da equipe de engenharia de vocês muito mais ágil. Né, e ela é cheia de recursos, pessoal. É uma ferramenta viva, né, o tempo todo ela está tendo uma implementação nova. Quando eu entrei na SolarEdge, a ferramenta Designer ela era uma e hoje ela já tem vários recursos a mais implementados. Então, vale muito a pena vocês explorarem a ferramenta. Aqui está o link para acessar ela depois. Né? E quem tiver aí dúvida de como trabalhar com ela, entre em contato conosco, que a gente manda todo o material necessário para que vocês possam conhecer ela no detalhe. Além disso, pessoal, a gente tem também a Edge Academy. A Edge Academy é uma plataforma da própria SolarEdge também, cheia de cursos online para que vocês possam se aperfeiçoar mais na nossa tecnologia. Essa plataforma ela é bacana, pessoal, porque no final de cada módulo, vocês vão ganhar um certificado oficial da SolarEdge, de que você completou aquele módulo, de que você detém aquele conhecimento. Então, isso é muito bacana também para vocês utilizarem como ferramenta comercial, para mostrar que vocês têm ali uma certificação da SolarEdge, que vocês sabem trabalhar com o nosso produto e conhecem nosso produto no detalhe. Então, explorem isso aqui também. Isso evita, com certeza, né, pessoal, conhecimento evita muita dor de cabeça. Isso permite que vocês possam oferecer a solução com muito mais segurança
né, com muito mais confiança no que vocês vão estar apresentando para o cliente de vocês, mas isso também evita problemas na ponta, né? Quando você vai lá para a execução, isso vai evitar que você tenha dor de cabeça e tenha que ligar desesperado ali para o Ronilson. Mas se precisar, o Ronilson está completamente à disposição e de coração aberto para falar com vocês. Né, Ronilson? Bom, pessoal, a equipe da SolarEdge presente aqui no mercado brasileiro. Me apresentei no começo, sou Juliano, sou responsável pelo mercado aqui na região sul do Brasil. Atuando também na área comercial, nós temos o Gilberto, atua mais ali na região central, na área de Goiás, Minas Gerais, Distrito Federal. Tomer é o responsável por toda a operação aqui da América Latina, uma pessoa super presente no mercado, né? O Tomer está morrendo de saudade aqui do Brasil, porque em função da pandemia já faz mais de um ano que ele não bota o pé aqui, mas antes disso ele estava a cada 2 meses, né, Tomer? De cada 1, 2 meses estava aqui. Cada mês, 2 semanas. Eu estou morrendo de saudades do Brasil, do povo brasileiro. E, pessoal, estamos aqui para vocês, tá? Aproveitam, nos mandam WhatsApp. Quem compra nossos equipamentos dos distribuidores pode ligar também diretamente para nosso central de suporte, que está aparecendo aí ao lado esquerdo, tá? Trabalhamos para vocês, ok? Temos que educar o mercado para instalar sistemas com tecnologia e com qualidade. No final das contas, vai beneficiar todo mundo, tá? E, Juliano, muito obrigado pela excelente apresentação e pelo conteúdo, tá? Muitos instaladores, integradores estão me escrevendo no WhatsApp, parabenizando e elogiando a apresentação. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço a disponibilidade de vocês. Foi pouco mais de 1 hora aí de apresentação, quase que 1h30, então agradeço de coração a disponibilidade de todo mundo que nos prestigiou aqui hoje. Sei que não é fácil parar a operação, né? Tá todo mundo querendo vender, querendo executar, querendo instalar, então assim, não é fácil parar para 1h30 para ouvir, mas isso é muito importante, pessoal. A gente, como eu comentei lá no começo, está passando por um processo que a gente precisa educar o mercado, né? Então deter esse conhecimento, dominar todo ele, vai fazer diferença nas vendas de vocês, vai fazer com que vocês sejam mais assertivos e tenham mais sucesso nas vendas. Então, só apresentando o time de suporte aqui para quem não conhece, a gente tem o Ronilson, né? Está no mercado desde 2012, muita gente se formou com o Ronilson, trabalha hoje com energia solar, né? Temos o Maurício, dinossauro do setor aí. O Ronilson, quando o pessoal estava sonhando com energia solar, ele já estava ensinando, né? Então, tem muito conhecimento sobre energia, sobre inversor, sobre Smart Energy, e está à disposição de vocês, pessoal. Temos também o Maurício e o Denilson, né, já trabalharam e moldaram o suporte técnico da Cronis, hoje trabalham conosco. Temos o Rafael. Denilson já foi meu professor, hein? Denilson já foi meu professor. Esse camarada é sensacional. É novinho, mas ele tem um cérebro quase de velho, que nem eu. Denilson bacana, eu também. O Denilson também. Quando eu comecei no Solar, eu tive algumas reuniões com o Ronilson também, com o Denilson também. Então, já tive contato com ele no passado também no mercado. Rafael também já trabalhou em outros fabricantes. O Eduardo, nosso suporte Tier 2, que fica na Alemanha. Então, todo esse time de suporte técnico, pessoal, está à disposição de vocês através desse 0800 aqui. É um pessoal que conhece muito de energia solar, conhece muito de inversores e está aí disponível para ajudar vocês na execução das obras de vocês. Caso tenha alguma dúvida de como o sistema está se comportando ali, vocês conseguem falar com todos eles através desse 0800. E só lembrando, pessoal, quando a gente mandar a apresentação para vocês podem clicar nesse link aqui para poder fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Para quem ainda não faz parte, é bacana participar. A gente divulga muito conteúdo nesses grupos. Né? Então, sempre que tem novidades, o nosso canal de comunicação também é por ali. Então, fiquem à disposição para participar. Pessoal, os distribuidores onde vocês encontram nossos equipamentos. Então, hoje a SolarEdge está presente na Ecore, na Ribeiro, na Genix, na Sirius, na Granite, na Win e na Fortilev. Todo esse pessoal aqui tem produtos à disposição para que vocês possam cotar. Se vocês tiverem dificuldade de ter contato com qualquer um deles, como o Tomer falou, eu, o Tomer e o Gilberto, nós estamos à disposição para ajudar vocês a conseguir as cotações e ajudar vocês no dia a dia mesmo, no desenvolvimento, né, dos negócios de vocês. Então, nos procurem, tá? Estamos aqui para ajudar vocês. É isso, pessoal. O que a SolarEdge tem para oferecer e o que vocês vão oferecer para os clientes de vocês é uma solução com muito mais benefício, pessoal. Vocês estão oferecendo a paz para o cliente de vocês de fazer um investimento no sistema dele, sabendo que tem um fabricante sólido por trás, com muita experiência, né, garantias bem maiores do que é oferecido no mercado,
você está oferecendo uma proteção do investimento do seu cliente no sentido de que ele vai ter uma geração maior e caso ele tenha qualquer tipo de dificuldade, isso não vai impactar na performance global do sistema dele, então não vai impactar no bolso dele, né? Você tem uma série de flexibilidades para fazer o seu projeto, inclusive ter uma solução preparada para o futuro, né, no sentido que você vai poder vender dispositivos Smart Energy, vai poder vender baterias on-grid, tem a solução de carregamento de veículo elétrico. Você faz tudo isso com muito mais informação, né? Você tem monitoramento a nível de módulo, vai saber como cada componente do seu sistema performa e muito mais segurança, que é primordial. Eu sempre costumo brincar com o pessoal que quanto vai gerar mais, quanto vai gastar menos, isso tudo a gente coloca valor. Mas qual que é o valor de você estar protegendo o patrimônio do cliente de vocês, da vida, né, das pessoas que circulam ali, e é uma proteção da empresa de vocês, uma vez que vocês são corresponsáveis por essas obras também. Então, nisso tudo a gente não consegue colocar valor. É o que a gente tem de mais importante a oferecer, né, a segurança de toda a cadeia. Pessoal, é isso. Muito obrigado de coração por terem participado e seguimos aí à disposição. Como que a gente está aí de perguntas aí, Ronilson? Não sei se a gente Você respondeu um bocado aí na apresentação. Jovens, me perdoem porque algumas questões passaram, não tem como. Algumas coisas que eu reparei que você já estava respondendo ou já havia respondido na apresentação, eu não respondi, mas as coisas técnicas e principalmente no início eu respondi a quase todas. Se você quiser dar uma olhadinha aí mais para cima, você vai ver que tem algumas questões, mas a maioria delas foram respondidas. Quando o pessoal estava perguntando muito sobre o comparativo com os microinversores, por exemplo, eu deixei essas questões porque em seguida você respondeu. Ademais, acho que a gente está bem. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês e por nos prestigiar. Seguimos à disposição de vocês, mas encerramos por aqui por hoje. Muito obrigado. Obrigado, Ronilson. Obrigado, Tomer. Obrigado, Juliano. Excelente apresentação. Se você quiser também colocar a tela onde tem a informação de nossos distribuidores e também da gente, mais um minuto para o pessoal poder tomar foto. E também vamos divulgar a apresentação e o Excel. Show. Tirem o print aí de vocês, então, dos distribuidores. Eu vou dar uma dica desse aí. Você vai no site da SolarEdge, aponta para o menu, deixa eu ver aqui qual que é o menu, Profissionais FV, e aí vai abrir o menuzinho azul. Na quarta coluna tem Encontrar um distribuidor. Tem essa mesma tela aí, basicamente, sempre atualizada o tempo todo. Você vai ver os contatos de como falar. Se você precisar entrar em contato conosco, na página inicial da SolarEdge também, logo em cima do logotipo da SolarEdge tem um menuzinho do suporte, né, do ladinho do logotipo da SolarEdge, e ele tem, se você seleciona Brasil, ele tem o nosso número de telefone, 0800-528-1001, com os horários de funcionamento, e você pode, através dessa mesma página lá no site, abrir um caso de suporte. Quando você precisa que a gente analise alguma coisa, se você abre um caso de suporte, não dá tempo de verificar, você já coloca o número de série do equipamento, ele já vem rastreado, ou seja, é muito mais eficiente do que ligar. Se você liga de repente e fala, você tem uma necessidade imediatamente, eu vou tomar aquele tempo para conseguir entender. Se você já abre o caso de suporte, já vem a sua necessidade com o dispositivo que você precisa que a gente te auxilie, analise, etc., já identificado, facilita a vida. O site da SolarEdge tem muita coisa que vai ajudar o instalador e até mesmo o proprietário. Show de bola. Obrigado pelo comentário, Nilson. Acho que é bem proveitoso para o pessoal aí. Bom, então é isso, pessoal. Dei um tempinho aí para vocês tirarem o print, mas na sequência a Natália vai estar enviando essas apresentações para todos vocês também. Então, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado aí pela participação de todo mundo. E até a próxima. Obrigado.